porque nós vamos tratar nesse seminário de os dois principais eixos desse modelo econômico que atua no Brasil. É um modelo desenhado para produzir escassez para a imensa maioria e concentrar renda nas mãos de poucos. A desigualdade social que existe no Brasil não é um acaso. Ela é planejada, ela é programada. E isso é programado dentro desse modelo econômico. Um dos eixos é exatamente a política monetária do Banco Central, com esse juro abusivo, que é um eixo ligado ao outro, que é o sistema da dívida. A dívida deveria trazer investimentos, não é? Trazer recursos para o orçamento, para viabilizar investimentos socioeconômicos e ambientais. Mas o que é a dívida no Brasil? Né? Ela é uma dívida sem contrapartida, como já confirmou o Tribunal de Contas da União. É um grande negócio, é um sistema. Então, nós temos aí o eixo da política monetária, o eixo do sistema da dívida, o eixo do modelo tributário regressivo e o outro que a gente coloca lá na campanha É Hora de Virar o Jogo, esse modelo de primarização da nossa economia, que prioriza o grande agronegócio de exportação, que não produz alimento, produz commodity, e em detrimento da agricultura familiar, da agricultura solidária, que de fato alimenta o povo brasileiro. Então, essa exploração do grande agronegócio, junto com a mineração predatória, é outro eixo desse modelo econômico, que promove a destruição do ambiente, a concentração de renda na mão de grandes corporações, financeiras e não financeiras, e a imensa maioria do povo brasileiro está sofrendo demais. O resultado do IBGE mostrou que mais de 90% da população vive com até 3 salários mínimos ou menos. Então, vejam bem, o nosso povo, a imensa maioria está na pobreza, não é? Então, por isso, eu parabenizo o Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social por colocar esses dois temas, né, do sistema da dívida com esse juro alto e o modelo tributário regressivo, que são os principais eixos produtores dessa desigualdade. Né? E cumprimento aí a todas as pessoas que estão acompanhando online. Eu também tenho uma apresentação, vou procurar ser bem rápida, né, para a gente ouvir vocês. Primeiro, eu queria colocar que o título que eu dei para a minha palestra, encaixando dentro do título do seminário, é exatamente esse: o sistema da dívida e tributação regressiva são pilares do modelo econômico produtor de escassez. Tá? Pode ir passando assim mesmo, Vitor. Agora foi. Aí. Esse tema foi escolhido de forma tão apropriada, Júlio, que nessa semana saiu esse resultado aí, ó, essa notícia da Folha. Brasileiros ganham 1 trilhão em lucros e dividendos, que o título do seminário podia ser 1 trilhão para juros e 1 trilhão para lucros. Para o mesmo grupo. O mesmo grupo que lucra o trilhão do sistema da dívida, lucra com a isenção dos dividendos. Tá? Desse trilhão de dividendos, eles separam, porque tem empresas pequenas. Mas as grandes corporações ficam com praticamente a metade. Tá? Meio trilhão vão para as grandonas. E depois o restante é distribuído. Né? Dá sim, no final agora dá. Na média aqui. Bom, nós da Auditoria Cidadã lançamos lá no ano 2000 a campanha É Hora de Virar o Jogo, que eu comentei rapidamente aqui, que fala exatamente do modelo econômico produtor de escassez e coloca lá uma campanha popular, né? Tudo errado. Sistema da dívida funcionando como um ralo, política monetária suicida do Banco Central, modelo tributário regressivo, quanto mais pobre, mais paga, não é? E fazendo o papel contrário, porque o papel do modelo tributário é uma via óbvia de distribuição de renda. É tributar quem tem maior capacidade contributiva para que os recursos cheguem no poder público, realizar políticas públicas. É aquela estatística, não é, que você comentou aliás, foi o professor Pagnussá que comentou no início. Antes, né, das políticas públicas, até que a desigualdade aqui no Brasil assemelha com o resto do mundo, mas depois das políticas públicas, o resto do mundo dá show. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil aprofunda a desigualdade, porque o dinheiro não chega, né, para fazer, o ralo da dívida consome. Então, e além de tudo,
a depredação com a mineração, o grande agronegócio, destruindo o meio ambiente e concentrando renda num setor que é repleto de benesses, de Lei Candir. Tem relação com a questão tributária também. Benesse de Lei Candir, de benefícios creditícios e tudo mais. Então, está tudo errado no modelo econômico. E se a gente for olhar, não é acaso. Está tudo muito bem desenhado e projetado para dar o resultado que dá. Então, se não virar esse jogo, a gente vai continuar assistindo o mesmo resultado, né? O sistema da dívida, eu já falei várias vezes, a gente representa com essas engrenagens, porque a dívida não é uma coisa isolada. A dívida, ela influencia o modelo econômico, o sistema aqui político para receber esse privilégio de ficar com a metade do orçamento. Todo ano, praticamente, mais de 40% do orçamento. É um sistema que está ligado à corrupção, porque o povo brasileiro está sendo roubado, não é? E a grande mídia participa disso. Esse modelo ele vem de um sistema financeiro internacional também, é nacional e é internacional, encabeçado pelo BIS. E a maioria das pessoas nem olha o papel do BIS, né? E é dali que vem, com graves consequências sociais e uma subordinação financeira brutal. Pode passar, Vitor, obrigada. De fato, meu querido Pedro Garrido, os manuais que a gente estuda na faculdade nos ensinam, né, que a dívida é um importante instrumento de financiamento do Estado, né, em geral. Só que quando a gente pesquisa a dívida pública, a Auditoria Cidadã tem pesquisado desde o ano 2000, a gente vê que aqui no Brasil a gente não tem uma dívida propriamente dita. A gente tem um sistema de dívida. E de tanto distribuir folheto aqui no Congresso Nacional, falando que a dívida não tinha contrapartida e tal, denunciando os mecanismos que a Auditoria Cidadã pesquisa e comprova, através de instrumentos de auditoria, ferramentas de auditoria. Lá atrás, em 2018, o senador Álvaro Dias fez um requerimento ao Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria específica para buscar a contrapartida da dívida interna brasileira. E eu queria ler essa tela aí, que foi uma tela apresentada pelo TCU ao Senado. No período de 2000 a 2017, nenhuma, olha a palavra escrita pelo TCU, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de título. Está datado de 2018, que foi o período que o TCU apresentou. Mas de lá para cá continua a mesma coisa. Então, já comprovado pelo TCU, nós não temos contrapartida em investimento nenhuma. Então, essa dívida que está aí, que absorve quase metade do orçamento todo ano, ela tem servido para quê? Se o TCU já disse que não serve para investimento. Para pagar essa própria dívida, para alimentar os mecanismos financeiros, principalmente a Bolsa Banqueiro, que é a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Uma remuneração paga aos bancos sobre um dinheiro que nem pertence a eles, um dinheiro ali para remunerar a operação compromissada e depósito voluntário remunerado. Só o Brasil faz isso. Nos outros países, tem um estudo comparado feito pelo Senado, que operação compromissada não chega a 1% do PIB. Aqui no Brasil já chegou a 25% do PIB. Tá? Provocando uma esterilização de moeda brutal, tirando moeda de circulação e aumentando o juro. Lógico. Se o banco tem a remuneração da Selic garantida, para que ele vai pegar aquela sobra de caixa e emprestar para as empresas e para as famílias? Para quê? Ele tem a Selic garantida só com um clique, sem ter que fazer nada. Então, essa dívida ela tem servido para justificar contra-reformas, privatizações, arcabouço fiscal, teto de gastos, e ela tem sido um veículo de transferência de dinheiro público para banco. Tá? O resultado está aí, nesse orçamento que vocês receberam o folheto, quem está online, está tudo gratuito lá na página da Auditoria Cidadã, esse orçamento, e o artigo, inclusive, que acompanha. Ano passado, 2 trilhões para juros e amortizações. E a gente soma, porque o gasto com juro não foi... A gente tem que falar a palavra só, né? Fica estranho, né? Só 1 trilhão? Não foi só 1 trilhão, não foi mais. Na parte da amortização, tem mais juro ainda, por causa daquela atualização monetária automática, paralela, ilegal. Por isso é que tem que fazer auditoria. Tem muito mecanismo ilegal e fraudulento funcionando. Tá? Enquanto isso, olha aí, enquanto a dívida ficou com 43%, a educação não chegou a 3%, a saúde pouco mais de 4%. E o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país patinando. Pode passar.
Aí tem uma lista de mecanismos que a Auditoria Cidadã já comprovou. A remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, transformação de dívidas do setor privado em dívida pública, simples transformação, mera contabilidade ali, ó. Tira o nome do credor privado, bancos, multinacionais e passa a ser o setor público. Mera transformação. Isso só se vê com auditoria, gente. Caso contrário, quem é que vai? Só vê números. Esses mecanismos aí só se vê com auditoria. Tá? Transformação de dívida externa irregular, prescrita em novos títulos, que depois foram usados para transformar em dívida interna. No início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% de juro ao ano, e mais, títulos usados para comprar empresas privatizadas. Não é? Então, a dívida, ela não se resume em si, ela não é uma coisa isolada, ela está relacionada com vários outros fatores. Não é? Transformação de prejuízos do Banco Central em dívida. Lá em 2016, quando o Banco Central estava produzindo uma crise deliberadamente para ajudar a melar o ambiente econômico para derrubar a Dilma, ele produziu um prejuízo de 250 bilhões de reais, com farra de swap, com elevação de Selic, de novo injustificada, chegou a 14,25 lá, 250 bilhões de prejuízo em 2016. Isso foi simplesmente transformado em dívida. Farra do Banco Central, má administração. Isso não saiu, Júlio, em nenhum jornal. 250 bilhões de prejuízo do Banco Central virou dívida. Tá? De graça. E nós pagando. E pagando com arcabouço e com tudo. Então, vai por aí afora. Pode passar, não vou falar tudo não. O juro é a principal causa de explosão da dívida pública. Dados do Banco Central mostram que a curva do juro nominal acumulado supera o estoque da dívida, a curva do estoque da dívida. Tá? Dados do Banco Central. Pode passar. O impacto da elevação da Selic também é documentado pelo Banco Central. Olha lá o print da tabelinha. Essa tabelinha aí é print da página do Banco Central. Cada 1% de aumento da Selic, 55 bilhões de gasto a mais por ano. A cada 1%, 55 bi. Metade praticamente do orçamento da educação. Vocês imaginam? Uma canetada lá de 1% com base em mentiras. Porque dissequem aquela ata. O que está comprovado ali do que o Banco Central está falando? Uma mentira atrás da outra. Está aí 14,75, produzindo um dano social, econômico, financeiro, explodindo a dívida pública, amarrando a economia, quebrando as empresas e provocando, né, desindustrialização, atraso socioeconômico brutal. Pode passar. Entre as falsas justificativas utilizadas pelo Banco Central, está essa história de que tem que subir juros para controlar a inflação. E a mentira de que tem alta demanda aqui no Brasil. Gente, o próprio Banco Central divulgou que o aumento da exportação, não é, de alimentos, então, assim, não está tendo maior demanda de alimentos, está exportando mais commodity. Isso é excesso de demanda? Eu escrevi um artigo, depois vocês acessem. Excesso de demanda só para Porsche, iate e jatinho. Tem fila de mais de 6 meses para esses itens, que aquele 0,1% consome. Né? Quase 70% da inflação, dados comprovados pelo IBGE, não guardam relação alguma com excesso de demanda. São referentes a aumento de preços administrados pelo próprio governo, aumento de gasolina e demais combustíveis, aumentos de energia, transporte público, taxa de água e esgoto, pedágio, cigarro, medicamento, plano de saúde. Eu pergunto a vocês, subir juro faz algum desses preços administrados cair? Gente, isso é piada de mau gosto, isso é mentira deslavada. Como é que pode um banco central colocar na sua ata que tem que subir juro para combater esse tipo de inflação? É um desrespeito à população, sabe? E mais, inflação de alimentos. Por que tem inflação de alimentos no Brasil? Um país de tamanho continental, com essa terra fértil para todo lado, gente para trabalhar, água e clima favorável. Em primeiro lugar, uma incompetência dos sucessivos governos que não fazem política agrícola e agrária nesse país. Não existe. Basta ver aqui quanto que vai para a política agrícola e agrária. Vai, zero. 0,0 alguma coisa. É zero. Incompetência. Segundo, o dinheiro vai para o grande agronegócio de exportação. Se tivesse alguma coisa a ver com alimento, a gente não tinha fome no país, porque nós somos o maior exportador de carne e proteínas. Um dos maiores exportadores de grãos. Em alguns itens, somos o maior. E aí?
E ainda temos 30 milhões passando fome? Essa desigualdade toda, 50 e tantos milhões vivendo de Bolsa Família, porque senão morre de fome? Então, e combater a inflação vai fazer abaixar o preço do ovo? Por que o preço do ovo está caro? Porque, com o tarifaço do Trump, o aumento do milho lá fora, o preço do milho subiu, o grande agrobusiness dedica tudo para exportação. E quer ganhar aqui dentro o que ganha lá fora. Então, aumenta o milho, galinha come o quê? Farelo de milho. Aumenta o preço do ovo. Subir juro vai baixar o preço do ovo? Claro que não. Tem que enfrentar as causas da inflação. E você lê a ata do Banco Central de cabo a rabo, não tem uma palavra enfrentando a causa da inflação. Tem uma mentira atrás da outra, teorias falaciosas, uma bofetada na cara de cada brasileiro, cada brasileira, que está aí desesperado, muita gente se suicidando por causa de dívidas. E o Banco Central subindo o juro por causa de mentiras, para agradar os amiguinhos deles, banqueiros. Tá? Isso tem que acabar. O professor Oreiro mostrou uma média ali que chegava a 6, né? Agora que a Selic chegou em 14,75, professor, a taxa básica real é 8,74. O senhor já estava dizendo que 6 era um absurdo? Quase 50% a mais? Olha ali, 8,74, quase 9. Onde vamos parar? O nome desse seminário é Até Quando? Até quando, Júlio? Pode ir. Nós conseguimos trazer uma proposta legislativa discutida com muitos que estão aqui, que participam lá dos fóruns da Auditoria Cidadã, do Observatório de Finanças da Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB, que eu também coordeno. Nós trouxemos uma proposta legislativa com apoio de juristas, de economistas, de assessores parlamentares. A Comissão de Legislação Participativa transformou em projeto de lei. Esse projeto de lei está parado. Esse projeto limita juros no Brasil. Eu convoco a todo mundo que está aqui assistindo, acesse esse link para apoiar, para votar ali na enquete oficial da Câmara dos Deputados. Porque nós temos ali poucos mil apoios. Nós teríamos que ter milhões para esse projeto caminhar. Muita gente veio falar para nós, isso é aberração limitar juro por decreto. Então, vai dizer isso para os 76 países do mundo que tem limite de juro em lei. O Santander, lá na Espanha, cobra no máximo 17% de juros ao ano no cartão de crédito. Aqui é mais de 400%. O mesmo banco. Por quê? Lá ele é bonzinho e aqui ele é perverso? Não, lá tem limite e aqui é farra geral. Tem que ter limite de juro em lei, como tem na Espanha, como tem nos Estados Unidos, como tem em Portugal, como tem em 76 países. Tem um limite, tá? Nós já vimos que esse pessoal não tem escrúpulo, não. Se não tiver limite em lei, e mais, com limite em lei, mesmo o Banco Central independente teria que obedecer o limite em lei, tá? A dívida explode por causa dos mecanismos Bolsa Banqueiro, assunção de prejuízo do Banco Central, da farra que ele faz, e por aí afora, assunção de dívida privada. E aí? O que adianta cortar gasto social para controlar o crescimento da dívida? Não adianta nada. Esse não é o motivo de crescimento da dívida, não é o gasto social que faz a dívida crescer. Vai, Júlio. Olha o que o arcabouço faz. Todo mundo aqui na mesa já falou disso. Só que eu mostro um desenho ali, ó, que facilita para todo mundo ver. Olha onde que está o teto. Na saúde, na educação, na assistência, na previdência, na estrutura do Estado. O gasto com a dívida, que é onde está o rombo, não tem teto, não tem limite, não tem controle. Pode ir. A China zomba dos ajustes fiscais. Não sei se vocês leram esse artigo, depois, não vou nem comentar em respeito ao tempo, depois vocês dão uma olhada. Foi publicado pelo portal Outras Palavras. Tá? A dívida deveria estar financiando investimento socioeconômico e ambiental, como está nos livros. Mas quando a gente pesquisa, o que está acontecendo aqui no Brasil? Um sistema, uma contínua subtração de recursos e uma desculpa, uma justificativa para entregar nosso patrimônio público, estratégico, lucrativo, para quem? Quem que está comprando o nosso patrimônio nas privatizações? Os próprios fundos financeiros. Então, a dívida, ela tem um papel. O mercado usa a dívida para justificar privatizações, contra-reformas, mais teto, mais sacrifício social. E o Banco Central ainda fala que o juro tem que subir porque a dívida está muito alta, o cenário está instável. É brincadeira, viu? Pode passar. Olha aí, o presidente da CNI está vindo a público. Banco Central impõe fardo mais pesado à economia. O presidente da CNI gritando.
e quer mais recessão econômica. Recentemente, um diretor do Banco Central fez uma palestra lá nos Estados Unidos e elogiou sua própria política monetária e disse que ela está dando muito certo. Tanto é que a economia brasileira está freando. É o fim, é o fim. Tá? Pode ir. Onde é que está o rombo das contas públicas? Olha lá, gente, o gasto com a educação, saúde ao longo de décadas, desde o ano 2000, lá embaixo, perto de zero. Olha o gasto com pessoal, que é sempre colocado, servidor público é colocado como bode expiatório. Vem caindo nos últimos anos. Olha a reta, Ju. Porque nem inflação tem sido dada a servidor público, nem correção inflacionária tem sido dada. Olha lá em cima o gasto com juros e amortização. Dando pulos, né? Pode ir. Então, para encerrar, nós temos assistido à perpetuação de um mesmo modelo econômico. Um modelo econômico que sacrifica os entes federados, que eu nem cheguei a falar aqui, os entes federados, estados e municípios, sofrem com esse sistema da dívida, tem impacto. Priorização do cumprimento de metas fiscais, inclusive com pacote, né, gente, do fim do ano, que afetou salário mínimo, afetou abono salarial, afetou Fundeb, para cumprir arcabouço. Desmonte do Estado com privatizações, restrição ao atendimento das justas reivindicações de servidores para atender o arcabouço, apesar dos sucessivos recordes de arrecadação. Com a vigência do arcabouço, o que adianta bater recorde de arrecadação? Está adiantando para ir mais dinheiro ainda para pagar juro. Tá? Aumento brutal da taxa de Selic, que já alcança 14,75% ao ano, aprofundando o dano às contas públicas, agravando o pagamento de juros abusivos. Né? E tem aí ainda o risco de transformação do Banco Central em empresa. Empresa regida pelo direito privado, com a PEC 65, um escândalo. Tá? Imaginem, uma empresa cuidando da moeda, do juro, da política monetária, da reserva internacional, ganhando mais de 2 trilhões de títulos do Tesouro, de presente, e juros sobre esses títulos ganhos. É demais. Então, o Brasil é isso aí, ó. Os motoqueiros lá do iFood, em greve, estão tendo greves periódicas lá em São Paulo, tiveram um reajuste patético. Você sabe que eles ganham uma miséria por entrega, e se tiver mais de uma entrega na rota, eles só recebem o valor total da primeira entrega. Nas outras, eles recebem R$3. Foi patético o reajuste dado aos motoqueiros, que todo dia morrem aí, para dar conta de ganhar alguma coisa. Enquanto isso, temos aí a demanda aquecida para Porsche, jatinho, iate, que tem fila para comprar. Tá? Então, pode passar. Não falta dinheiro no Brasil. Nós temos mais de 5 trilhões na gaveta, além de toda a riqueza mineral natural aqui. Dinheiro na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central, em reservas internacionais, 5 trilhões, para dar segurança para o rentismo. Esse dinheiro é intocável. Esse dinheiro ninguém mexe, só mexe para atender interesse de mercado. Tá? O problema não é falta de recurso, mas o privilégio do sistema da dívida. Tá? 2 trilhões para o pagamento da dívida ano passado e 137 bilhões para a educação. Né? Então, e mais, esse ano já tem proposta aí de revogar o piso da saúde e educação. Já vou concluir. Última tela. A conjuntura escancara o privilégio indecente do sistema da dívida. Caminha no sentido contrário do que queremos. O que a gente quer? Mais dinheiro para desenvolvimento de fato, social, econômico e ambiental. O que fazer? Auditoria da dívida pública com participação social, para desmascarar esses mecanismos e interrompê-los. Aprovar o PLP 104 do limite do juro. Revogar a Lei Complementar 208 de 2024, do esquema de securitização de créditos. Um escândalo. Dinheiro vaza por fora do orçamento. Tá? Revogar a Lei Ordinária 14.185, que é um dos mecanismos da Bolsa Banqueiro. Revogar a Lei Complementar 200, o regime de meta de inflação do jeito que está aí, que não né, o professor Oreiro discorreu sobre esse regime de meta, ele não tem efeito para controlar a inflação, não é? E demais dispositivos relacionados ao revogaço. Nessa cartilha da Auditoria Cidadã, tem um capítulo aqui, gente, de normas que precisam ser revogadas. Tá? Um capítulo. Impulsionar a frente parlamentar sobre o limite dos juros e a auditoria da dívida com participação social. Eu fico por aqui, então. Espero que, a partir dessas
dessas pistas aqui, a frente avance e a mobilização social também, porque se não houver mobilização social, gente, não vai acontecer nada. Está muito confortável para quem está ganhando o que está ganhando aí o andar de cima, viu? Muito grata.